Oi, eu sou a professora Sabrine, da matéria de Ciências, e a aula de hoje é sobre classificação dos seres vivos. Primeiro, o que quer dizer classificar? Classificar nada mais é que o ato de organizar algo, ou, nas ciências, classificar os seres vivos, tá bom? Isso se deu a partir de estudiosos naturalistas que se dedicaram aos estudos das ciências naturais e descobriram uma variedade, uma diversidade de seres vivos que tem no planeta. E isso tudo se deu lá já que desde a antiguidade Aristóteles conseguia reorganizar esses seres vivos, tá bom? E em diferentes grupos, dependendo do objetivo do estudo que era adotado por ele. Só que foi com o passar dos anos, ou seja, lá no século XVIII, Carlos Linneu, esse que a gente consegue observar aqui na foto, ele era um botânico naturalista, ele conseguiu organizar esses organismos da forma mais simples e mais complexa e se tornou popular. Ainda nesse século, ele se dedicou aos estudos dos seres vivos e elaborou uma forma de classificar e nomear os seres vivos que é utilizado até nos dias atuais. Ele agrupava os organismos em diferentes categorias hierárquicas, ou seja, classe, ordem, gênero, espécie e variedade de espécie. Diferente lá de Aristóteles, que organizava apenas em três: reino mineral, que é o que a gente consegue observar como aquele reino dos não-vivos, solo, água, ar; reino animal, que é dotado por todos os seres vivos e animais, e até mesmo o homem; e o reino vegetal, que é o reino das plantas, tá bom? Ele também foi o criador da nomenclatura binomial, que é que a gente vai conseguir observar mais à frente, de acordo com as aulas. Sendo assim, foi considerado o pai da taxonomia. Taxonomia por quê, professora? Porque essa palavra quer dizer que ele organizou, que ele conseguiu organizar essa variedade de seres vivos de acordo aí com essa classificação. E existem 5 reinos, que foi o reino que ele conseguiu organizar. O primeiro deles vai ser dedicado ao reino das bactérias, ou seja, o reino Monera. Esse reino tem como principal características que são seres que não apresentam núcleo organizado, ou seja, são procarióticos, ou seja, procariotas. São microscópios, ou seja, são micro-organismos. De acordo com a biologia evolutiva, foram as primeiras formas de vida que se desenvolveram no nosso planeta Terra, ou seja, foram as primeiras vidas que surgiu no nosso planeta, que foram as bactérias ou o reino Monera. Estão inseridos nesse reino bactérias e cianobactérias. As cianobactérias estão inseridas aí dentro dos mares, enquanto que as bactérias, a gente tem bactéria boa, que é aquelas bactérias que estão dentro do organismo das pessoas, inclusive em ruminantes. E a gente vai ter aquelas bactérias ruins, que são aquelas bactérias que são de interesse médico, ou seja, são de interesse de estudos científicos, que são aquelas que nos causam mal em determinados tipos de doenças. Esse é o primeiro reino, reino Monera. Quem está inserido? As bactérias. Quem são? São seres unicelulares que não apresentam núcleo organizado. O segundo reino é o reino dos protistas, ou o reino protista. Esses reinos estão incluídas as algas, e a principal característica são eucarióticas, ou seja, são organismos intermediários, ou seja, que apresentam características de animais, nos casos os protozoários, e plantas, no caso das algas. Exemplos de representantes desse reino estão as amebas, flagelados, esporozoários e algas, que a gente consegue ver as algas ou as amebas também aqui ao ladinho, e a gente vai ter aqui um protozoário chamado Trypanosoma cruzi e protozoário da malária. Realmente se dá aqui a partir do barbeiro, e este da malária se dá a partir do mosquito. E o reino fungi. Esse reino fungi, ele é diverso, ele apresenta uma grande variedade, ou seja, desde fungo ruim até os fungos decompositores. Geralmente, quanto mais cor tiver o fungo, mais venenoso ele é. Quanto menos cor ele tiver, menos venenoso ele é. Ou seja, quanto mais cor tiver, mais venenoso ele é. Quanto menos cor ele tiver,
menos venenoso ele é. A gente também vai ter fungos decompositores, geralmente são aqueles fungos que consomem matéria orgânica dentro da geladeira. Tem aqui, a gente vai chamar de bolor verde, geralmente ele que consome alimentos estragados ou que passa bastante tempo em decomposição. E a gente vai ter fungos que consomem restos de matéria orgânica, principalmente de madeira e restos de animais, que é isso que a gente consegue observar aqui, esse amarelinho. Vamos lá. A maioria dessas espécies é multicelular, ou seja, absorvem alimentos de matéria orgânica morta ou viva. Geralmente se desenvolvem em locais com pouca luz e muita umidade. São eucarióticas, a reprodução pode ser sexuada ou assexuada, vai depender muito da espécie. E a gente vai ter o representante desse reino dos fungos, que são os cogumelos, leveduras e bolores. O outro reino é o reino vegetal, ou seja, o reino plant, que é o que a gente consegue observar com maior variedade. A principal característica desse reino são as plantas, ou seja, são organismos eucarióticos, que produzem o próprio alimento, ou seja, que vão produzir ou realizar fotossíntese. A maioria das espécies é multicelular com relação às flores e sementes, e algumas espécies produzem outras sementes ou não flores, que são os reinos das briófitas e pteridófitas, tá bom? Esses exemplos de alguns reinos são as árvores, somente essa daqui da mangueira, gramíneas, que são essas pequenininhas, musgos, orquídeas, lírios, palmeiras e samambaias. Daquilo que a gente consegue observar como reino vegetal. São aqueles que vão produzir o próprio alimento, somente na produção de fotossíntese. E o mais diverso de todos é o reino dos animais, é aquele na qual nós estamos inseridos. É formado por seres vivos pluricelulares, eucariontes e não fotossintetizantes. Alimentam-se de parte de outros seres vivos, como exemplo de mamíferos, que somos nós, aves, répteis e insetos ou crustáceos. Esse é o reino mais diverso que a gente vai ter aí do reino animal. Neles estão inseridos esses mamíferos aqui, como gato, cachorro, nós. Os demais reinos, alguns herbívoros, alguns carnívoros. E os insetos que também estão inseridos aí no grupo ou no reino dos animais. Com relação à categoria taxonômica, é a classificação que agrupa os seres vivos em categorias hierárquicas, do maior até o menor desses que a gente vai dizer que é a espécie. Nós temos um macete para a gente decorar, que a gente vai definir, né, como o maior domínio, que esse domínio vai agrupar desde o reino até a espécie, então eu posso dizer que é reficofage. O que vai ser o reficofage? Re, de reino, fi, de filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Reficofage. Esse é o macete que a gente vai tentar utilizar durante essas aulas, que é para a gente lembrar que reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. A gente vai começar pegando aqui re, fi, co, de classe e ordem, co, fa, de família, o g e o e. Fage. Reino, família, gênero, espécie. A gente tem um exemplo aqui de algumas espécies: domínio, eucariota, o reino, animalia, o filo, cordata, a classe, mamália, a ordem, carnívora. Consequentemente, a gente consegue observar que desde os cães até os felinos. De carnívoro passou para a família Felidae, que no caso é a família dos felinos, gênero Felis, aqui espécie Felis catus ou Felis pardalis. E a pantera aqui, como também um carnívoro da família Felidae, pantera, Felis pardus, que é a onça parda, do cachorro. A classe, a ordem é o carnívoro, a família Canidae, gênero Canis, a espécie Canis familiares ou Canis lupus. Dos ursos, Ursidae aqui, gênero Ursus, e a espécie Ursus arctos ou Ursus orbilius. Essas foram as classificações. E também aconteceu a nomenclatura, ou seja, ele começou a dar nome dos animais, que é o que a gente vai chamar de nomenclatura binomial proposta por Linné. Ou seja, os nomes científicos trazem informações sobre a classificação dos seres vivos, critério proposto inicialmente por Linné.
Ou seja, cada espécie recebe um nome válido mundialmente. Como assim? Esse nome válido mundialmente quer dizer que ele é conhecido pelo mundo todo. Exemplo, eu não posso dizer aqui que aqui em Manaus tem um gato e lá, sei lá, no Japão não quer dizer o nome dele não seja gato, pode ser outro tipo de nome, mas bora ver aqui. Mundialmente nós somos conhecidos como Homo sapiens, correto? Ou seja, essa é a classe na qual nós estamos inseridos. Ou seja, eu sou um Homo sapiens, você é um Homo sapiens, nos Estados Unidos são um Homo sapiens, ou seja, é uma linguagem universal que a gente usa, que é essa linguagem binomial. E como é que isso vai se dar? Como é que eu vou conseguir dar nome às coisas através dessa linguagem, o sistema binominal? Primeiro, eu preciso ter a minha primeira letra maiúscula, que é essa aqui, ó, H, Homo sapiens. Depois, a segunda palavra se inicia em minúscula. A gente consegue observar aqui o sapiens. E as duas palavras em itálico. O que quer dizer itálico? Quer dizer que essa letra está um pouco mais caída. Isso eu já posso dizer que isso aqui é um nome dado a nós, os seres humanos, Homo sapiens, tá bom? E a gente tem uma atividade da página 212 e 213 do livro de ciências, lembrando que nós já estamos no segundo bimestre. Essa atividade pode ser entregue até o dia 17 de abril e boa sorte!